Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre A Cidade e os Cachorros, do Mário Vargas Llosa, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Esse daqui foi o primeiro livro escrito pelo Llosa em 1963 e ele é uma mistura de autobiografia com muita ficção. Ele pega alguns pontos que ele viveu na vida dele e enfeita com muita ficção em cima. Ele começou a ser escrito em Madrid em 1959 e foi finalizado em 1962 em Paris. E vendo várias entrevistas do Llosa, ele fala que esse daqui é um dos livros fundamentais para ele poder entender quem ele era como escritor, o que ele gostaria de fazer e o que ele não gostaria. Foi logo nesse primeiro livro aqui que ele começou a experimentar tudo que ele ia fazer no futuro e muita coisa da obra seguinte dele já está presente aqui em A Cidade dos Cachorros. Antes de falar sobre o que é a história em si, eu queria fazer um pouquinho de uma análise mais geral do livro. Eu falei que ele é uma história um pouco mais autobiográfica porque o Mário Vargas Llosa estudou no colégio que é representado aqui no livro, que é o Colégio Leôncio Prado, que era um colégio que abarcava pessoas de todas as classes sociais do Peru, de todas as etnias, e que gerava ali dentro uma pequena comunidade que era muito parecido com o Peru como um todo. E o livro mescla essas duas coisas. Ele conta a história dos meninos que estudavam no Leôncio Prado, numa educação militar, mas ele também faz um panorama da sociedade peruana a partir desses meninos. Então a gente tem esses dois pontos de leitura aí que a gente, mesmo não sendo peruano, consegue pegar muito bem graças à forma como o Llosa escreve a história. Pra vocês terem uma ideia, tem personagem que é muito bem de vida, que na hora que terminar o colégio militar vai para os Estados Unidos poder estudar. Tem personagem que é muito pobre, que vê na carreira militar a salvação pra ele. E tem personagem, por exemplo, que entrou no colégio militar simplesmente para sair do mundo do crime. Além disso, o livro também trata um pouco da questão racial, porque dentro do Colégio Leôncio Prado tem negros, tem brancos, tem serranos que são descendentes de indígenas, e entre os três rola uma tensão muito grande. Tem um pouco de preconceito com os serranos, por exemplo, que eles são muito burros, ou com os negros, com o preconceito habitual que tem com os negros. Então o Colégio Leôncio Prado serve como esse microcosmo mesmo que retrata um pouco da sociedade peruana. É a forma que o Llosa encontrou de falar sobre o Peru e sobre as pessoas que vivem lá dentro. E no livro a gente acompanha 4 histórias em paralelo, por isso que eu deixei pra falar um pouquinho depois, porque isso influencia muito na forma como o livro é escrito. Essas 4 histórias se mesclam sem aviso prévio pra gente. Então no mesmo capítulo a gente costuma ter 1, 2 ou até 3 histórias sendo narradas ali dentro, só que todas elas seguem uma ordem lógica. Elas são narradas de forma cronológica, então é do início pro final, não tem muito devaneio assim. Porém, uma delas é a história principal, que é a história que acontece dentro do Leôncio Prado, que começa quando uma prova de química é roubada pelos cadetes, e a partir daí desencadeia uma série de outros problemas internos dentro do colégio, que esses meninos vão ter que lidar com eles, e a supervisão do colégio vai ter que lidar com esses meninos. Essa parte da história é narrada por diversos personagens, e é muito notável a forma como o Llosa transforma a voz de um pro outro. Quando a palavra tá na boca do Jiboia, por exemplo, a gente pode esperar parágrafos muito longos, porque é um fluxo de pensamento muito constante, as ideias vão e vêm sem motivo nenhum, e quando a narração passa pro poeta, ela já passa a ser em terceira pessoa, com um narrador um pouco mais isento aí, então tem variações sutis na forma como é contada essa história, que o Llosa fez muito bem aqui no livro. E as outras 3 linhas narrativas são flashbacks contando o passado de 3 meninos, de forma a mostrar como que era a vida deles pregressa e o porquê deles terem sido enviados para o Leôncio Prado. O primeiro desses flashbacks é do poeta. O nome dele na verdade é Alberto Fernandes e ele escreve cartas de amor e romancinhos eróticos para os outros meninos do colégio interno. E é ele que tem a vida um pouquinho melhor, é ele que vai estudar fora quando terminar o colégio, ele vai para os Estados Unidos poder estudar, e ele é amigo de outra pessoa que tem um flashback aqui, que é o Ricardo Arana, que é conhecido como escravo. Ele é negro, ele é deixado de lado pela maioria das pessoas do colégio, e o único amigo que ele tem de fato é o poeta. O terceiro flashback conta a história de um moleque que não é identificado a princípio, mas depois a gente descobre que é o Jaguar e que é o grande vilão da história. A gente vai descobrir o porquê dele ser desse jeito a partir dos flashbacks dele. E como vocês viram aí, são 4 linhas narrativas com diversos narradores pelo caminho, o que confunde a gente um pouquinho na hora de ler o livro. Eu comecei a ler ele, eu fiquei confuso pra cacete, não tem como negar isso. Só que a partir do momento que você vai conhecendo os personagens, a história vai sendo apresentada, acabou essa estranheza. Você vai numa leitura muito contínua, muito rápida, porque o Llosa consegue fazer uma narrativa envolvente aqui, e você não precisa ficar parando muito pra pensar quem é o personagem que tá narrando, porque você sabe exatamente como que ele narra a história. Então quando é o poeta a gente sabe exatamente, quando é o Ricardo Arana a gente sabe, quando é o Jaguar, quando é o Jiboia, a gente sabe exatamente quando é cada um deles narrando, e a partir de um determinado momento do livro, que a gente já conhece bem esses personagens, não precisa ficar parando muito, e isso é um mérito também da escrita do Llosa. Outro ponto que também fica meio complicado ao princípio, mas que depois a gente vai começar a entender melhor, é a idade dos meninos. Como o Leôncio Prado é
um colégio que existe, as pessoas do Peru já têm essa introdução de quando que os meninos vão pra lá, a gente de fora fica um pouco perdido, a gente vai saber só depois. Mas dá pra entender no livro que os meninos têm mais ou menos 13 a 14 anos quando ingressam no colégio e 16 a 17 quando eles saem de lá. Então a gente tá falando desse período complicado que é a adolescência, e agora imagina vários adolescentes, todos homens, presos no colégio militar com regras rígidas. Lógico que eles vão querer fugir dessas regras. Então muita coisa aqui no livro são eles quebrando essas regras, eles saindo da rigidez do processo militar, eles fugindo da escola pra visitar namoradinhas, aplicando trotes violentos com os calouros, fumando, bebendo, provocando briga pelos corredores, aquele típico hormônio explodindo mesmo que adolescente tem. Quando esse hormônio sobe demais, eles não têm pudores, por exemplo, em fazer sexo com galinhas, estuprar outros cadetes, correr atrás de prostitutas. Então o livro trata desses pontos, são pontos mais pesados, e desde já eu já aviso, não é uma leitura muito leve, né? Eu já falei que estruturalmente ela não é uma leitura muito leve, mas tematicamente também ela não é uma leitura muito leve, e até porque eu só falei o básico aqui, né? Tem muitas outras coisas que eu não vou contar porque é questão de spoiler, mas o livro embrenha em assuntos muito mais pesados do que, por exemplo, fazer sexo com galinhas. E além disso, o livro também traz uma série de críticas sobre o exército. O primeiro ponto é que o exército é visto pelos pais como uma instituição digna de crédito. A ideia deles é mandar os meninos pra lá pra consertar alguma coisa na vida deles. E assim, essa é uma ideia que não tá muito distante dos dias de hoje, porque eu lembro do meu pai, quando eu era criança, eu sempre fui muito difícil de comer, eu deixava verdura de lado, não gostava de comer muitas coisas, e na hora que eu deixava alguma coisa de lado, meu pai sempre falava comigo: não, tomara que quando fizer 18 anos, vai pro exército pra eles poderem te endireitar. E essa é a ideia que os personagens do livro têm. O livro foi escrito em 60 e poucos, e essa ideia já tava lá, e hoje, 50 anos depois, a ideia continua presente. O exército como uma força moralizadora das pessoas. E bom, a gente sabe que não é assim, o exército é completamente preso à disciplina e o método, mas nesse livro aqui mostra que eles são completamente ignorantes com relação às pessoas que estão lá dentro. A partir do momento que as aparências estão boas, foda-se o que tá acontecendo lá dentro, foda-se o caos que tá lá dentro. Se pros superiores tá tudo parecendo bem e a ordem tá sendo estabelecida, nada que tá acontecendo lá dentro importa. E é aí que aqueles adolescentes cheios de hormônios explodindo entram e fazem a maior zona, porque eles aprontam tudo no colégio sem os superiores deles saberem. A gente tem um caos institucional que vai contra toda aquela ideia de ordem que é pregada pros pais. E é lógico que a gente tem militares bons que vão querer seguir as regras, que na hora que vem alguma transgressão vão querer corrigir, porém eles são minoria e eles nunca vão progredir na carreira, porque essa não é a forma que o exército trabalha, pelo menos não a forma como o livro descreve o exército. E o último ponto que eu acho que é o mais assim chave é que o exército se protege acima de tudo. Eles nunca vão assumir que eles fizeram uma merda. E poxa, que é conceito mais atual do que esse? Pensa na polícia militar brasileira e o quanto que a polícia se protege. Se tem um crime cometido por policiais, ele é julgado por policiais e na grande maioria dos casos ele acaba sem punição. Tá aí as várias pessoas que são mortas na periferia todo dia que não me deixam mentir o que acontece na polícia militar e o quão poderoso você por dentro. Então assim, apesar de ser um livro de 1960 falando sobre o exército, sobre a instituição militar, ele consegue ser um livro muito atual por causa disso, porque as coisas não mudaram com relação a esse tempo e se bobear até pioraram. Basta lembrar que a grande maioria dos países da América Latina viveu uma ditadura militar mais ou menos nesse período, década de 60, 70, 80, que no Brasil, por exemplo, durou até 87, então a gente tem os militares no poder e um sistema que desde sempre aparentou ser falho, que tem seus problemas, que tem seu protecionismo, e aqui nesse livro ele é muito bem explorado. E eu não li outros livros do Lhosa, mas eu li várias análises sobre A Cidade dos Cachorros para poder fazer esse vídeo, e eu vi que vários pontos da obra do Lhosa já estão presentes aqui no primeiro livro dele. A gente já tem, por exemplo, os múltiplos narradores que ele vai usar em outros romances, o intelectual como narrador, que no caso aqui ele usa o poeta, a sedução latina também ele usa bastante aqui. Então esses e vários pontos estão presentes em outras obras do Lhosa, e isso me faz querer ler muito mais coisas dele. Ele foi um dos latino-americanos que ganhou o Nobel da Literatura, e só por esse primeiro livro aqui eu já acho que é muito bem merecido. E no fim, o livro é sobre esses meninos, sobre os adolescentes que passaram sobre Leôncio Prado, como que eles refletem a sociedade peruana, e como aquele lugar é um lugar de passagem para muitos jovens, que vão tendo aquela experiência que eles tiveram ali, a formação de caráter deles pro resto da vida. Eu não preciso nem falar o tanto que eu gostei desse livro aqui, as discussões que ele proporcionou pra mim, a forma como ele é narrado. Quero ler mais coisa do Lhosa, com certeza, já vou providenciar os próximos livros dele que eu quero ler, e assim que eu ler mais coisa eu volto pra falar o que eu achei e como que ela se relaciona com essa primeira obra. E antes de finalizar esse vídeo como um todo, eu queria falar que eu achei um filme que é de 1985, produzido no Peru, e que parece que é um classicão lá no Peru. Tem ele inteiro no YouTube, mas tá sem legenda, ele tá em espanhol. Eu acabei não assistindo ele por falta de tempo, porém tá lá e os peruanos veem o Jaguar como o grande vilão da história peruana. Então tem muita coisa aqui no Cidade dos Cachorros que é muito importante pro Peru. Eu acho que só estando lá pra poder entender a grandiosidade daqui pra eles. Lógico que o Mário Vargas Llosa tem outras obras tão importantes
importantes, ou até mais importantes do que A Cidade dos Cachorros, porém esse aqui foi o primeiro e marcou de uma forma muito específica. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu A Cidade dos Cachorros? Já leu outras coisas do Lhasa? Vamos conversar aqui nos comentários. Me indica outros livros do Lhasa. Eu quero ler talvez As Travessuras de Menina Má ou algum outro livro do Lhasa, mas me fala aqui nos comentários se já leu, qual que você mais gostou, pra eu poder fazer a minha lista de leituras, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.